Olá, meus amores, bem-vindos ao Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou a idealizadora aqui desse canal e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito crucial da jornada de Chamas Gêmeas, que é a cura do feminino ferido. E como ele é o ponto crucial para você manifestar a tua união. A gente falou na quarta-feira um pouquinho sobre a importância do feminino desperto. O feminino desperto vem depois da cura, que a gente só... Ah, Sheila, mas eu fiz o meu despertar. Você iniciou o teu despertar quando encontrou o gêmeo. Mas o feminino, ele só se torna completamente desperto quando ele faz as curas. Então, vamos entender sobre a cura do feminino ferido e o quanto ele é importante para a união de chamas gêmeas. E se já ressoou com você, já deixa um like, já se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que está precisando ouvir sobre o feminino ferido e vamos lá. No último vídeo eu dei uma explicação sobre o feminino desperto. Vamos explicar um pouquinho sobre o feminino ferido. O feminino ferido é a representação de aspectos da energia feminina que ao longo das vidas ou vida foram distorcidos e machucados por traumas, por rejeições, por abandonos, por desvalorizações. Pode ser dessa vida ou de vidas passadas. O feminino ferido geralmente se apresenta como o medo de não ser amado pelo que se é e por isso a necessidade de se esconder dentro do ego. A carência afetiva pelo medo do abandono, o que pode causar uma codependência. A dependência emocional do outro para validação, porque ela não consegue se validar mais. Medo do abandono, autoanulação, desconfiança, controle excessivo também é uma das características de um feminino ferido. O feminino ferido, logo no início da jornada, ela faz de tudo para o gêmeo trazer uma confirmação externa. Tudo, e cutuca, e vai ali, vai aqui, pensa que tá falando do coração e tá falando do ego. Ela quer que o masculino diga, não, realmente a gente tem uma conexão inexplicável. É um feminino ferido. Aquele feminino que tá constantemente dizendo, meu Deus, meu gêmeo não vai me escolher, meu gêmeo vai fugir, meu gêmeo vai sumir, meu gêmeo... É um feminino ferido. O feminino, quando ele está curado, ele sabe que o masculino vai escolher. Pode demorar, pode. Ele tem outros karmas a serem cumpridos, ele tem o contrato individual dele para ser cumprido. Mas ela sabe que vai ser ela. Não importa as voltas que ele dê, os nós que ele tenha que desatar, ela sabe que vai ser ela. Quando existe medo de não ser escolhida, a gente já está falando de um feminino ferido se manifestando. Porque ela já foi escolhida, ela já é a escolhida, a essência. Só que às vezes a gente tem um imediatismo muito grande. Ah, se eu sou escolhida eu quero para agora. E nem sempre. Ele também tem a individualidade dele, ele tem as curas dele individuais para fazer, os karmas que ele trouxe nessa vida para pagar. Ele sabe que no final vai ser você. E uma coisa muito interessante, vocês sabem que de vez em quando eu gosto de trazer pedaços da minha jornada para vocês entenderem. O masculino tanto sabe que é ela no final. Essa semana eu recebi uma mensagem do meu gêmeo que ele falava assim, eu sei que no final a gente vai ficar junto, pode demorar. E eu tô me preparando para isso, mas no momento eu não tô pronto. No momento, eu não me sinto o suficiente para trazer o amor que você deseja. Mas ele começa a mensagem assim, eu sei que a gente vai ficar junto. Ele sabe, o masculino sempre sabe. Só que ele só aceita isso no momento em que ele está pronto para viver. E se você fica sempre com medo de ser deixada de lado, você está alimentando na energia dele que ele não é o suficiente. Porque ele já escolheu. A essência dele já escolheu. Só que se você duvida disso, ele acha que é porque ele não é o suficiente. E de novo eu vou repetir, eu ouvi isso do meu gêmeo. E eu tive que ouvir isso do meu gêmeo para eu entender
de forma profunda o quanto essa escolha já foi feita. Eu sei que a gente vai ficar junto. Simples. Básico, direto, como só meu gêmeo consegue ser. O feminino ferido, como ele afeta negativamente a conexão de chamas gêmeas? Vamos lá. O feminino ferido, ele gera desequilíbrio energético na dinâmica. Ah, Sheila, eu tô sentindo a energia da minha conexão desequilibrada. Tem alguma ferida do feminino que você não tá olhando. Simples, não tem para onde correr. A energia da conexão tá desequilibrada, tem alguma ferida do feminino que você não tá olhando. Ah, mas só eu que preciso olhar para as curas? Vai assistir o vídeo do Feminino Esperto, que lá eu expliquei um pouquinho sobre isso. O feminino ferido, ele alimenta padrões de medo, desespero, apego, controle, tudo que afasta o masculino. Lembrem-se, o feminino, ele é a âncora energética da conexão. Se essa âncora tá ao vento, ele vai se afastar, porque ele não se sente seguro. E, de novo, a segurança, ela é espelhada no masculino como um não merecimento, como uma não suficiência, não capacidade. Então, se ele não se sente seguro, ele sempre vai achar que o problema está com ele. E se você alimenta padrões distorcidos, você está jogando essa âncora no vento para ele não se sentir seguro. Eu sei, e eu, de novo, experiência própria, que nem sempre é fácil ouvir essas coisas. O ego se revolta logo, vai logo para o argumento, né? Ah, mas não sou eu sozinho. Aprendam a ouvir. Existe responsabilidade dos dois lados. E quando a gente fala sobre a responsabilidade energética do feminino, a gente não está dizendo que o masculino é menos, que o masculino é fraco. Porque ele tem a responsabilidade física. Se esse masculino não se mover, se esse masculino não agir, se esse masculino não fizer acontecer a união, o feminino, mesmo que ela vá para o outro lado do mundo andando atrás dele, ela não vai conseguir a união. Porque a união física é dele. E isso é responsabilidade dele. A nossa responsabilidade é energética. Ah, mas a responsabilidade energética parece mais difícil. Não é. Pensem no quanto é difícil fazer movimentações físicas com todo mundo ao teu redor te olhando e te julgando. Isso é uma coisa que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal. O feminino, ela tem a vantagem de fazer as curas internamente. Ou seja, nem sempre quem está ao redor vai saber o que está se passando com aquele feminino, vai saber o que ela está fazendo, vai saber quais são as atitudes dela. Ela pode se curar em silêncio, o masculino não, porque as curas dele são externas, as curas dele são físicas. Qualquer movimento que ele faz, todo mundo ao redor está olhando, está vendo, está julgando, está jogando na cabeça dele que ele está fazendo errado. Então não achem que o trabalho dele é mais fácil, que o trabalho dele é mais leve. Não é. É diferente do nosso. Mas não significa ser mais fácil. Não significa ser mais fácil. Enfim, no meio do vídeo veio um mini carão para vocês, mas eu não sei porque a espiritualidade me pediu para falar isso. Outra coisa que o feminino ferido faz, cria barreiras vibracionais que dificultam o fluxo natural da conexão. Isso é meio óbvio. Se você está vibrando no medo, na insegurança, na incerteza, o fluxo energético da conexão não acontece. Começa a criar barreiras, começa a criar dificuldades, obstáculos. Curar o feminino é aceitar um convite para sair do medo e entrar no amor incondicional. E a única coisa que alimenta a tua união é amor incondicional. É o combustível. A movimentação da união só acontece com o combustível do amor incondicional. E como você vai saber que você vai estar
tá curando o teu feminino. Ah, tá, Sheila, entendi tudo isso, mas como é que eu vou saber se meu feminino tá curado ou não? Você se sente mais autoconfiante, você desenvolve mais o teu autocuidado, você percebe a necessidade de se autocuidar. Você tem menos ansiedade sobre quando a união vai vir, como vai acontecer, quando o gêmeo vai voltar. Você consegue colocar limites saudáveis na tua vida sem se sentir culpado. Não é não. Limite é limite. Não quero, não quero. E isso é suficiente. Você resgata a tua própria identidade, o teu propósito pessoal. E você se sente completo internamente. Independente se teu gêmeo voltou ou não. Falei isso também no vídeo sobre o feminino desperto. O feminino desperto, ele não depende do gêmeo. Ela já é completa do jeito que ela é. Quando ele chega, ele é um complemento divino. E a gente precisa começar a entender a diferença entre completar e complementar. Você não vai ser completa só quando ele chegar. Desculpa, gente. Até deu uma tossezinha no nariz. Você não vai ser completa só quando ele chegar. Você já é. Ele vem complementar algo que já existe. Ah, Sheila, identifiquei que eu tô com algumas coisas do feminino ferido ainda. Como eu começo esse processo? Autocuidado, amor próprio, autocompaixão. Gente, a primeira pessoa que você precisa tratar com amor, gentileza e respeito é você. Depois o resto. Então, autocompaixão com você. Tudo que você dá ao outro, primeiro dê a si. Meditações. Já falei sobre a importância da meditação no vídeo do Feminino Desperto. Quando a gente medita, a gente cala o ego e ouve a intuição. Então, a gente se conecta com o nosso sagrado feminino interior. Curar feridas emocionais, isso aqui eu nem preciso explicar. Porque se o feminino está ferido, a cura é necessária. Reconstrua a tua autoestima. E aqui eu não estou falando autoestima só de você ir no espelho e fazer uma maquiagem bonita, colocar um brinco, arrumar um cabelo, se vestir bem, não. É aquela autoestima que vem de dentro. Aquela coisa que a única validação que importa para você é a validação que você se dá. São a conversa que você tem com você mesmo. Os outros é barulho externo. Cuidar de você é cuidar da tua união. Quando o feminino se cura, o masculino recebe essa energia e desperta para o amor e começa a fazer os movimentos que ele precisa fazer para garantir que esse amor vai estar na vida dele. Então, o processo de cura do feminino ferido, ele é a base da união das chamas gêmeas. E de novo, não estou dizendo que é justo, que é injusto, é o que é. Nem tudo a gente precisa entender nesse momento. E para quem já é mais antigo na jornada, vocês sabem que isso é verdade, porque percebam o quanto o conceito de chamas gêmeas vem mudando desde que tudo isso surgiu. Por quê? Porque quanto mais a gente expande a consciência, mais o coletivo está preparado para receber novas informações. Então, nem tudo precisa ser entendido agora. E se não está sendo entendido, é porque a gente ainda não tem a consciência necessária para entender aquilo. E a espiritualidade não vai jogar informação na nossa cabeça simplesmente por jogar. Inclusive, essa semana, eu estava atendendo uma cliente, vou contar rapidinho um caso para vocês. Eu estava atendendo uma cliente e do nada não, né, gente, que nada é do nada, mas veio assim canalizações muito fortes. A espiritualidade foi como se ela tivesse tirado um tampão do ralo e de repente começou a vir uma enxurrada de informação assim. E eu tive que parar os atendimentos do dia para meditar e para fazer algumas canalizações. E eu digo para vocês, a gente está para receber muita coisa sobre essa união, sobre essa conexão, sobre essa jornada, que ninguém nunca trouxe. Ninguém nunca trouxe, ficou meio redundante, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente está prestes
a ter mudanças na forma como a gente enxerga as chamas gêmeas de 180 graus. Poderia falar aqui para vocês? Poderia, mas ainda não está na consciência do coletivo. A espiritualidade já falou. Na hora certa você vai saber como falar. Então, nem sempre a gente vai entender tudo instantaneamente. E se a gente não entende, é porque a consciência necessária para aquele entendimento ainda não chegou. Como eu vou buscar essa consciência, Sheila? Na cura, no autoconhecimento. E aí a gente começa a receber informações diferentes. Tá bom, meus amores? Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ele teve alguns desvios, porque a espiritualidade, eu sempre gravo meus vídeos com os registros abertos, com conexão com minha espiritualidade, então às vezes vem algumas coisas fora do script para serem ditas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um ótimo final de semana para vocês e eu vejo vocês na live de amanhã. Beijão!